Sejam muito bem-vindos ao MBTcast, um podcast sobre direito, negócios e empreendedorismo. E hoje estamos num episódio muito especial para conversar com o nosso sócio fundador, nosso sócio mais sênior aqui do escritório, Dr. Ivan Machiavelli. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast hoje. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Rodrigo. É sempre um grande prazer conversar com os nossos ouvintes aqui, os nossos assistentes do MBTcast. Estou de volta aqui depois de um sabático, né? E estamos aí. Vamos jogar o jogo hoje. Muito bom. E como sempre, ao lado do nosso host, André. Seja muito bem-vindo. Agora sempre não, né? Porque você já tá tocando uns episódios sozinho. É verdade. Já tô aprendendo, né? É muito bom, tô muito aprendendo bom. A ser entrevistador. André, é isso aí. pois Mas estamos de volta. Um abraço também, prazer em revê-lo, né, André? É muito bom, Ivan. Faz um bom tempo que a gente não se conversa. Pois é, saudade das nossas viagens para Porto Velho. Temos que retomar isso. Temos mesmo. Verdade. Tudo começou, né? Onde tudo começou. Onde tudo começou. E hoje, pessoal, a ideia é conversarmos um pouco com o Dr. Ivan. E esse ano, o Dr. Ivan completa um marco histórico. São 4 décadas de advocacia, 4 décadas de advocacia aqui no estado de Rondônia. Então é uma pessoa que chegou praticamente com a fundação do estado, né? O estado é um estado novo. E nós vamos aprender hoje muito sobre essas lições. A ideia é conhecer a história mesmo de vida do Ivan, desde lá de 1985, quando ele veio para o estado de Rondônia e tudo que ele passou, né? De 40 anos atrás até hoje. Então a ideia é a gente conversar, Ivan, de uma forma bem tranquila sobre e fazer, na verdade, um episódio meio saudoso, né? Pensando no passado e até os dias atuais. Sim, tem muitas passagens bonitas, muita coisa pitoresca aí para conversar. Legal. E legal que em toda essa jornada assim, nossa aqui, né, de contação de história, de produção de vídeo, documentários e institucionais e tudo mais, eu peguei um pouquinho da história do Ivan, assim, ali do início, da chegada em Rondônia, de como era e tudo mais, mas a gente nunca teve assim essa conversa realmente mais aprofundada, né? Assim, quem é o Dr. Ivan? Foram recortes, né? Exatamente. Foram recortes que a gente, em algum momento, passou alguns pontos, né? Deu umas pinceladas, né? A nossa caminhada aqui. É isso mesmo. Hoje vamos aprofundar mais. Com certeza vai ser uma história de muitos desafios, muitas vitórias, muitas conquistas, e tenho certeza que a audiência vai gostar muito. Ivan, para a gente iniciar, pensando lá atrás no Ivan, de 40 anos atrás, o que aconteceu? Aconteceu um fato relevante, alguma coisa para você vir para Rondônia? Conta um pouco para a gente como que foi, primeiro, a escolha do direito, né, na sua trajetória, o que te levou a fazer direito e o que te levou a vir para Rondônia? Bom, o que me levou a fazer o direito? Eu sou de uma família de Santa Catarina, uma família italiana, e instalada na cidade de Caçador, no Planalto catarinense, bastante fria. E o meu pai queria que eu fosse agrônomo. E eu fui no internato numa escola agrícola em Rio Negro, na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Fiquei lá uns 90 dias e depois eu saí de lá, fui para Curitiba, porque na verdade eu nunca queria fazer agronomia. Mas a sua família tem relação com agro? Tinha alguma relação? Não tinha. Com comércio sim, mas com agro não. Mas naquela época estava se instalando lá na nossa região uma colônia de japoneses. Havia se instalado um pouco antes, e o Brasil recebia muitos japoneses, ainda como consequência da Segunda Guerra Mundial. Houve um êxodo grande do Japão e lá se instalou uma colônia de japoneses. Esses caras começaram a desenvolver a agricultura lá na região. E a região de Caçador é uma região de muito morro, muito dobrada. E eles começaram a estabelecer produção, criar, né, um monte de verduras, legumes, etc. e tal. E aí a italianada de lá também se deu conta de que valia a pena, né? Dava para plantar no morro. Então a agricultura passou a ser uma das bases da cidade, que era uma cidade muito industrial, muito industrializada. Até hoje ela é muito industrial.
E, enfim, por conta disso, né? O meu pai era motorista de caminhão, ele transportava muito tomate, uva, Tá. essas coisas, Entendi. né? Então conectou isso aí. Mas eu não queria, não tinha nada a ver com agricultura, não. Eu queria direito, eu fui para Curitiba com essa determinação. E E na família tinha alguém que tinha feito já direito? não, ninguém da família também. Na verdade, foi uma influência da República, onde eu morei, com os meus colegas de faculdade, né? Tinha um colega, o Odair Martini, que era colega de República, e que já fazia direito. Nós somos contemporâneos, porém ele já bem mais adiantado do que eu. Quando entrei, ele já estava adiante da metade do curso. E o Wagner Barbedo, que era um grande amigo do Odair, que eu conheci na faculdade também. Olha que legal. Né? E que eu acabei fixando, eles vieram para Rondônia, tinha um projeto de vir, eu me formei, fixei essa ideia, disse, cara, eu vou para lá, liguei para eles, dá para ir? Vem aqui, vamos lá, tal. E, enfim, eu acabei firmando uma sociedade praticamente somente com o Wagner, né, porque o Odair o Orestes participava do escritório, Orestes Muniz, e eles foram para Porto Velho, o Orestes era deputado federal, seguiu a carreira política, e o Odair foi chamado para ser o chefe do INCRA. O chefe do INCRA, naquela época, superintendente hoje, era um cara poderosíssimo, né? O Odair foi nomeado para essa função, ficou alguns anos lá, e, enfim, ficamos eu e o Wagner aqui em Ji-Paraná, e cá estamos até hoje, né? Obviamente que o Wagner seguiu posteriormente a carreira dele, eu segui a minha. Sim, sim. Já já a gente chega nos dias atuais. Vamos pensar lá ainda na década de 80, Ivan. Então, você começou a faculdade no início da década de 80, né? Final da década de 70. Final da década de 70, início de 80. Se formou em 84, 84, 85, exatamente, formou. exatamente. Então, a vinda para Rondônia foi mais influência, então, dos amigos ali colegas da época de faculdade. Colegas de faculdade. Tinham outros na Católica que também falavam muito de Rondônia. Rondônia era um estado que estava muito em voga, porque ele foi criado no meio do nosso curso, inclusive, o estado de Rondônia. E falava-se muito em investimento do governo federal, em desenvolvimento, e aquele chamamento do governo para vir para cá. Isso influenciou bastante. Paraná foi um dos focos desse chamamento, e isso tudo influenciou de alguma forma, né? E quando você chegou aqui no estado de Rondônia, qual que foi sua primeira impressão? Eu fiquei assustadíssimo. Assustadíssimo. Foi como regredir para quase a idade da pedra, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante. Não tinha energia, a água era muito precária, as ruas da cidade eram todas assim de barro. Foram feitas algumas ruas no projeto um projeto que o governo estadual fez de dotar os municípios existentes na época, que eram 12 ou 14 municípios só, né, de alguma infraestrutura mínima, né? A televisão, você pegava aqui os jornais, novelas, essas coisas que passavam 1, 2 dias antes no sul, no sudeste, no centro-oeste do país, tal. Enfim, foi voltar assim para uma condição muito primitiva de infraestrutura, sabe? De realidade de vida mesmo, né? Assim, de foi contexto, né? foi uma adaptação forçada, na verdade, né? Mas eu nunca esmoreci, porque eu não me sentia obrigado a me adaptar a isso, entendeu? Eu não me sentia obrigado, eu me sentia assim, em casa, entendeu? Apenas numa situação extremamente rústica, primitiva, né? Inóspita no início, né? E como que era a advocacia nessa época, Ivan? Porque a infraestrutura era precária, e como que era advogar? Porque você já tinha tido uma experiência de época de estágio, provavelmente em Curitiba, né? Sim. Então você já tinha ali a vivência da época da academia, né? Da faculdade, em estágios. E como que foi começar a advogar e começar a advogar num estado diferente, com essa precariedade? Eu trabalhei em grandes escritórios em Curitiba, eu tive uma base muito sólida nesse aspecto. Agradeço muito aos advogados que
que confiaram em mim, né? Me receberam nos seus escritórios e eram escritórios totalmente estruturados. Naquela época que eu vim, já tinha escritório com computadores lá, já com softwares e tal, entendeu? E, claro, os softwares eram o DOS, não tinha o Windows, assim, não tinha nada disso, não sei. Não existia mesmo. Os computadores também eram um negócio gigante e tal. Enfim, mas isso funcionava bem já lá. O Mas judiciário, era na máquina de escrever, né? tudo Processo, máquina de escrever, ainda tudo máquina de escrever. O judiciário era totalmente físico, os processos físicos. E quando cheguei aqui, o tribunal aqui foi criado com o Estado em 82. Então o tribunal estava engatinhando, o tribunal não tinha nada também. Tinha 3 anos. Não tinha nada. Era, assim, eles foram muito, muito ousados também nesse aspecto, sabe? E os fóruns, o Fórum de Ji-Paraná era em cima da Calçada do Sul, aqui no centro, onde tem a Casa Coimbra, ali na Vila Gran Cabrita, e em cima, no segundo andar, foram os advogados da Associação de Advogados que fizeram uma vaquinha e compraram móveis e doaram, inclusive, escrivaninhas, cadeiras, essas coisas, até telefone, para o fórum funcionar. Já tinha juiz titular que ficava na cidade? Não, eles eram ainda substitutos, né? Ficavam um certo tempo, mas os juízes não tinham nem onde morar, ficavam no hotel Amiguinho, lá na beira do rio, né? O doutor Gabriel, desembargador, depois tal, e outros mais. Posteriormente, com o Estado construiu uma pequena infraestrutura mínima para os municípios que já estavam em funcionamento. Então, uma Câmara de Vereadores, um local para o fórum, uma delegacia de polícia, mas eram coisas extremamente singelas. Quais eram as causas da época? Assim? O que chegava no escritório para você resolver? Não dá para comparar com hoje, é uma coisa totalmente absurda. Não. Era um Estado que estava num verdadeiro rebuliço. Eu posso explicar ele como a Serra Pelada, lá do Corrido do Ouro. Aquela horda de gente, aquele monte de gente que chegava num lugar, entendeu? De Paraná era um monte de gente caminhando pelas ruas, certo? Tá? Em busca de alguma coisa. Que eles chegavam sem nada, com pouca coisa. Tal. Como eu cheguei com 300 cruzeiros no bolso, dava para 90 dias para os meus cálculos, entendeu? Uma mala de roupa, uma mala de livros, não tinha mais nada. Mas e os conflitos? Assim, conflito social que tinha na época que procuravam advogado. Assim, advogado era procurado para tudo. O que você fazia na verdade, época, assim? Na verdade, a maioria nem sabia que tinha juiz na cidade ainda, então eles iam dos advogados. Eles pediam, inclusive, atestado de bom viver para os advogados. E os dois lá que estavam brigados, tal, né? Aquela coisa toda. Como que é esse atestado? Até o doutor Gilberto, meu amigo ali, que é advogado de Alcatur, também a gente brincava muito com isso. E atestado de bom viver. Não, vamos fazer um acordo aqui. O senhor não agride ele. Se o senhor agredir ele, todo mundo vai saber que foi o senhor vai ter problemas com a justiça. Tal. Aí eles atendiam aquela coisa toda, tal, entendeu? E muitos contratos de safra, de lavoura, assim, mas não era essa lavoura de hoje, sabe, de parceria, porque alguém ganhava o título do INCRA, mas não tinha braço para abrir o lote, por exemplo, né? Então vinham os caras que, com família, essa coisa toda, abriam os lotes e tinham direito lá 2 ou 3 ou 4 safras de alguma coisa, até ganhar um lote também em algum outro lugar então, e tal. Direito imobiliário era uma coisa comum na época. Muito comum. As imobiliárias aqui ganhavam muito dinheiro vendendo lotes aqui. Não tinha documento de nada aqui, nada. O centro urbano de Ji-Paraná, apesar de ter uma destinação do INCRA destinada para o centro urbano, não se preparou documentalmente para receber as pessoas e entregar um documento. Entendeu? Houve titulação, mas era uma coisa totalmente precária, muito, assim, critérios muito empíricos, né? Conforme a cara do freguês. Né? E a advocacia, fora isso, cuidava o quê? De contas de bancos. Aqui tinha uns 10, 12 bancos, porque existiam... Tudo isso?
Muito. banco? Aqui existia muito garimpo, a venda da 10, borracha. 12 tipos de banco. De bancos, Banco Nacional, não existiu o Itaú, não, o Itaú veio depois. Banco Bandeirantes, Banacre, Basa, Beron, Banco do Brasil, Finasa, Banco Finasa, Mercantil do Brasil. Nossa, eu não lembro do nome de tantos bancos, mas tinha muitos bancos aqui. Entendi. E então tinha muita cobrança para fazer. Tinha também o mercado era muito forte, o entreposto de Paraná era um entreposto comercial muito forte, como hoje é muito forte, né? Você veio E a casado advocacia pra cá? se assentou assim, ia resolvendo os pepinos que iam aparecendo com esse pessoal. Você veio casado ou não? Não. A história do meu casamento começou com uma grande mentira, né? Eu menti para minha esposa, que, né? Ó, se você tiver afim de ir para Rondônia e tal, né? Ela foi muito corajosa. É uma loucura. E vamos ficar uns 5 anos lá, uns 5, 6 anos lá, a gente vai ficar rico rapidinho e a gente volta aqui para o sul. Era essa a visão das pessoas que vinham, né? No sentido Todos de vamos lá tinham. fazer dinheiro. Todos tinham essa visão, todos. Alguns negavam, não tinha. Tinha sim. Sim. Tinha, né? Vou me dar bem aqui, depois eu cuido da minha vida e tal, entendeu? Mas quem que ia sonhar em morar em Rondônia, né? Assim, qual a lógica de, nossa, eu vou... Dizer que era um projeto de vida organizado, planejado, assim, pouquíssimos, eu ouso dizer que pouquíssimos se planejaram para vir para um lugar como Rondônia era, tá? Era realmente um reencontro com os princípios do nosso Brasil. Mas é natural o ser humano querer conforto, não? É antinatural você ir para um lugar menos desenvolvido. E porque, assim, a gente um dia vai fazer o episódio do Rodrigo, né? E aí a gente vai falar sobre a vinda dele, ele também não é daqui. Ele veio também de fora, né, Rodrigo? Sim. Mas, assim, por mais que ainda seja diferente a realidade de São Paulo, onde você vivia, para Rondônia, já não é tão diferente quanto era nessa época. Não, nessa época não tinha... É absurdo. Como eu falou, não tinha infraestrutura Exatamente, nenhuma, né? é absurdo Os mesmo. escritórios eram assim, eu não vou dizer que era um amontoado de papéis. Tinham lá pastas, aquela coisa toda. Mas a afluência de clientes era tão grande que você não conseguia encontrar tempo, senão à noite, outros dias, fim de semana e tal, para datilografar as petições, das causas que a gente pegava, entendeu? E aquilo ia acumulando em cima das mesas da gente, que era uma loucura, eram pilhas de pasta. Era o dia inteiro atendendo. Dia inteiro atendendo pessoas que vinham pedir alguma coisa. A gente cobrava alguma consulta. Eu fui muito relapso nessa parte de consulta, porque se eu tivesse cobrado mais, eu teria feito um pé de meia antes nesse aspecto, né? Sim. Porque era muita gente, mas eram muitas pessoas também carentes, sem recursos, todos nas mesmas condições ou até bem piores que as nossas. Sim. Isso é uma coisa, né, que eu esqueci de falar até, André. O Ivan, né, como vocês estão vendo, a audiência, ele chegou aqui em 85 e tudo estava começando. E qual que é o seu número da OAB, Ivan? O número na minha OAB é 83. 83. Então, assim, acho que a gente esqueceu de frisar isso. Pois Né? Antes, É o 83º advogado de Rondônia. Então, está entre os 100 primeiros advogados que chegaram em Rondônia, sim, né? Sem dúvida. Eu, para me tornar bem conhecido na cidade, isso eu fiz aqui premeditado. Eu aceitei, porque não tinha defensoria pública, não tinha nada, eu aceitava, me apresentei no fórum e aceitava que eles me nomeassem para qualquer tipo de processo. Como advogado ativo? Dativo, tudo tal, eu aceitava. E eu poderia até ter sido contratado na primeira leva da Defensoria Pública. Acabei não deixando de lado isso, porque eu gostava da advocacia privada mesmo, né? Mas eu cheguei a ter mais de 100 casos, 100 e poucos casos, de todo tipo, até júri eu fiz. Né? Que não era bem a minha pegada. Tudo nomeado. Né? Tudo nomeado. Que legal. E teve algum caso, Ivan, nesse início que tenha te marcado, assim,
algum caso emblemático nesse início de carreira que você se envolveu, que você falou, meu Deus do céu, para onde que eu vou agora? Olha, eu tenho um caso que existe até hoje, os remanescentes dele, que é o caso que nós ganhamos da Calama. A Calama era a mais poderosa colonizadora aqui do interior do estado de Rondônia, muito perigosa. Não a colonizadora em si, mas os funcionários. Eles, se não resolvesse a coisa na conversa, resolviam de outras formas, né? Então, ficou muita gente pelo caminho aí. E eu ganhei uma ação para uma família aqui entre de Paraná e Médici, que criou o distrito do Bandeira Branca, que foi contra a Calama, e eu fiquei muito famoso por conta disso. Então, muita gente começou a me procurar por questões de terra, sabe? Questões Pô, de advogado disputa lá, fundiária. aquele advogado lá ganhou aquela ação da Calama, etc e tal. Mas mal sabiam eles do medo que a gente passava também, por conta dessas noites todas aí em escritório, em estradas e tal. É uma situação complexa, né? Depois eu fui chamado para atender o pessoal que foi assentado pelo INCRA no projeto Riachuelo em Igarapé, Lourdes, Jaru, Uaru, e depois foram despejados pelo governo. Uma loucura, uma lástima, sabe, uma coisa desumana aquilo lá. Todo mundo já estabelecido lá, tal. Foi uma loucura. Eu quase fui preso lá em Nova Colina, inclusive, que foi lá que foi feito isso aí, até que conseguimos fazer um acordo com o pessoal do INCRA e remanejaram todos eles para outros projetos de assentamento. Bom Princípio, que é aqui na 429, lá em São Francisco do Guaporé, né? E também em Machadinho do Oeste, Anari e Machadinho do Oeste. Também. Legal, legal. E pensando agora do ponto de vista de escritório, Ivan, quando você começou a falar da sociedade com Wagner, Kodair, eu acho que não durou muito tempo, porque você falou que ele foi a Porto Velho, né, ocupar alguns cargos políticos. Exato. Mas você, quando veio, você pensava como montar um escritório? Quais eram os seus planos de futuro? De escritório, de sócios, ou tudo foi acontecendo naturalmente? Como que foi isso? Não, foi acontecendo de maneira bem... Não tinha um planejamento. Não. Eu e o Wagner tivemos 30 anos aí, quase de sociedade. Não, 30 anos de sociedade, 32 por aí, 33 de sociedade, uma sociedade muito exitosa. E ela nos deu o que para nós constituirmos família, termos as nossas coisas de raiz aqui. E eu tenho o maior carinho, o maior respeito, só boas lembranças disso, desse período. Mas aquilo foi crescendo de acordo com a demanda, né? Compramos um imóvel, foi comprado um imóvel. Eu não participei da compra desse imóvel, onde é o escritório atual da Barbeiro de Machiavelli, que funcionou na época, ali na Vila Gran Cabrita, ao lado da Imobiliária Guaporé. Foi comprado pelo Wagner, pelo Odair e pelo Orestes. Depois eu comprei a parte do Odair, quando o Odair subiu. Depois aí foi feita a ampliação ali do escritório, tudo, ficou mais bonito, né? Adquirimos mais algumas coisas ali, e uma infraestrutura, tudo. E eu fui fazendo melhorias no escritório, né? Toda a parte de janelas, portas, essas coisas. Eu acertei com um cliente nosso que era Sincol, lá em Pimenta Bueno. Enfim, depois nós revestimos o escritório também com pisos de granito e outras coisas mais. Ficou um escritório bem bacana, bem apresentável, está funcionando até hoje muito bem, é confortável. Mas assim, não tinha um planejamento, não. A coisa foi bem Foi acontecendo e a gente foi aumentando de acordo, fazendo puxadinho de acordo com a demanda. E existia já na época, Ivan, uma ideia, tipo, vamos contratar advogados, vamos montar um escritório com mais pessoas ou não? Nunca teve essa preocupação? A gente até ensaiou em fazer isso algumas vezes, mas assim, sinceramente não houve nenhuma combinação nesse sentido, sabe? Eu acho que nós éramos advogados daquele tempo, entendeu? Bastante solo mesmo, bastante individualistas. A doutora Amara, ela começou como estagiária
no nosso escritório por necessidade, não foi planejamento. Poderia ter mais, né, outros estagiários e a gente acabou não contratando, havia essa possibilidade, né? Teve chance de ter outros colegas que hoje são excelentes advogados, bem renomados aqui, que poderiam estar lá também. Mas o fato é que não tinha essa... Não tinha essa veia, não. Nós seguimos assim mesmo e foi tudo bem, tudo bem. Num determinado momento, o Dr. Wagner, nós, enfim, resolvemos aí seguir caminhos diferentes, né? E, claro, somos amigos até hoje, né? Sim. Vamos aproveitar esse ponto, Ivan, para fazer esse paralelo entre a advocacia do passado e a advocacia de hoje, né? A gente falou até agora bastante dessa advocacia do passado, queria explorar um pouquinho mais isso, assim, essa questão de como era advogar há 40 anos atrás e na sua trajetória e o que era advogar hoje, né? Na sua opinião, o que mudou na advocacia ao longo dessas 4 décadas? Muito. Tudo. Só o título de advogado que não. Mudou tudo. Eu não vejo assim, e isso não é dar as costas ao passado, ao contrário. É um processo evolutivo. Sim. Tá? Não tenho como não responder dessa forma. Mudou tudo. Não dá para comparar. Vamos pensar assim, então. Mudou tudo, mas... O que, né? O que mudou para melhor e o que mudou para pior, no seu ponto de vista? O que você pensa assim, você fala, nossa, advogar há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás... Era legal isso, era melhor isso, e o que é pior? Que eu vejo que assim, você tem o quadro completo, né? Você sabe como era e você sabe como é hoje. Isso. Eu acredito que grande parte dos advogados de hoje não sabem, né? Não, imagine você, vamos fazer alguns paralelos aí. Imagine você ter uma audiência em Alvorada do Oeste, que era só tinham 2 comarcas na BR-429. Alvorada do Oeste e Costa Marques, lá no divisa com a Bolívia. 429 era de chão. O rio Muqui tinha que passar por balsa. Sim. E quando alagava o rio Muqui, ficava 1 quilômetro de estrada alagado. Como que você chegava na audiência? E quando conseguia passar... Era uma aventura. Tinha um atoleiro, o atoleiro do Muqui até a entrada da Alvorada do Oeste, que é um baixio de banhados, é uma coisa louca. É uma coisa louca. Entendeu? Isso é ruim ou é bom? Não, isso era, eu achava ótimo. Tá? Eu achava ótimo porque no começo eu ficava desesperado, óbvio. Né? Pô, vou perder a hora da audiência, aquela coisa toda tal. Mas, obviamente que os magistrados também se adaptaram à realidade local. E não poderia ser diferente, porque a justiça só existe em função de uma comunidade que demanda os serviços judiciários, do Poder Judiciário Público, né? Eles se adaptaram a essas condições, até porque eles também eram reféns da situação toda. Ficavam sem energia, sem telefone, sem nada, sem água. Pegavam malária, como nós pegávamos também, né? Então, era uma fase de pioneirismo absoluto, né? Era uma fase de... era um empreendimento, mas um empreendimento empírico, uma coisa intuitiva, totalmente intuitiva. A gente não escolhia muito as causas, sinceramente. Não tinha isso de escolher causas. A gente pegava aquilo que era viável pegar. Né? Era viável, então vamos pegar. Não tinha isso de especialidade. Não, eu faço isso. Pouquíssimos escritórios estavam fazendo somente bancos, entendeu? Tinham já uma conexão com bancos, já vinham com essa conexão e tal. Eram até melhores planejados esses escritórios, né? Mas fora esses, sem chance. Não tinha. O que viesse, aparecia, você ia fazer. A especialidade era ser advogado. Exatamente. Então, você ir numa audiência era uma aventura. Você fazer uma petição era uma aventura, porque é uma máquina de datilografia, uma Olivetti linha 90, certo? Aquelas bem primitivas mesmo. Não estou falando de Olivetti elétrica, não. Manual. 100% manual. Certo? Com papel carbono. As petições eram papel carbono. 2 vias, 3 vias. É isso aí.
entendeu? Para poder ficar com a via de protocolo, você construir dentro do escritório um processo, né? Era muito artesanal. Totalmente artesanal. Mas o mundo era mais físico, devagar, né, Ivan? Totalmente físico. O mundo não era tão acelerado. Era mais devagar. Os atos processuais, por exemplo, as intimações, etc., era, inclusive as mais singelas possíveis, era tudo oficial de justiça, certo? O Diário de Justiça chegou um pouco depois, entendeu? Não tinha ainda um Diário de Justiça que funcionasse adequadamente. E antes do Diário de Justiça? Não circulava, porque não chegava nas comarcas do Diário de Justiça. Antes do Diário de Justiça, como que se informava do ato processual? Só o oficial de justiça ou no balcão do fórum. E você tinha que ficar indo no balcão do fórum ver todos os seus processos. Tinha, né? Igual comprar pão na padaria. Daí que nasceu barriga de balcão. Era... Barriga de exatamente. E pedir todos os processos para dar uma olhada. Amanhã das segundas, terças-feiras, sextas-feiras nos fóruns, era o encontro geral dos advogados da localidade. Entendeu? Ia lá para saber como é que estava o processo. E aí você ia com uma fichinha dos seus casos e pedia todos, para dar uma olhada nos processos. Exatamente. Entendi. E não tinha como ter muito processo, né? Você imagine o trabalho cartorial, né? A advocacia do passado, a advocacia de hoje. Olha, uma secretaria que nem é mais cartório, não tem mais cartório nos fóruns, aqui em Rondônia não tem mais. Olha, uma secretaria de um juiz hoje trabalhando, e imagine um cartório. Aqui nós temos juízes na comarca que ainda são do tempo dos cartórios, trabalhando com processos físicos, com atos físicos, certidões, carimbos, furando folha, assinatura. Tira a folha, põe. Não, tira, sim. Tirava a folha e colocava a folha. Perdia a folha. Estava tudo borrado, perdia a folha, rasgava naqueles numeração grampos, errada. Aí restaurava tinha que voltar autos. Não era uma coisa de má fé ou de boa fé, não é essa a questão. Era a circunstância, era o que tínhamos para o momento. Era como era. Era o que tínhamos para o momento. Entendeu? Você fazia cargas nos processos. Muitas vezes, eu não me sinto constrangido de falar, porque muitos faziam, para não dizer todos, né? Eu acho que às vezes os juízes até ficavam agradecidos em alguns casos. A gente ficava com o processo, às vezes, 90 dias, até 6 meses. Ficava lá dentro do escritório. Ficava com o processo lá, ficava lá com o processo, entendeu? Até movimentar novamente. Isso é bom quando você está defendendo o devedor, né, Ivan? Você faz a carga e fica com o processo lá. Né? A gente até não tinha muito disso, porque nas nossas demandas nós sempre fomos predominantemente civilistas, né? Direito de obrigações, propriedade, né? Possessórias, sucessão também, bastante sucessão, né? Mas, poxa vida, e nós pegávamos muitos casos de ordem pública, aliás, de direito público também, com casos de alta complexidade, muitos dessa região que vinham para nós. E como que era a relação, Ivan, com os clientes e com o próprio judiciário nessa... Bom, tinha de tudo como hoje. E isso não mudou do passado para o presente. Como tem advogado mal-humorado, tem juízes mal-humorados também. Como tem advogado que sequer mal e mal te cumprimenta, tem juízes que são assim também. Entendeu? Pessoas, né? São pessoas. A diferença, assim, que é a minha parte crítica, que é uma opinião pessoal minha, é que o advogado privado, ele não é funcionário de ninguém. Ok. O magistrado, queira ou não queira, o munus público dele, ele é o juiz de Estado. Ele tem, com ou sem mau humor, com ou sem ressaca, e etc. mais, com ou sem malária, etc. mais, ele precisa atender a demanda, né? Ele está lá, ele ganha para isso. Os juízes não eram bem remunerados naquela época. Hoje são. Guardadas as devidas proporções, são bem remunerados. Tá? Mas isso não diminui a responsabilidade, as atribuições, as obrigações, que eram extremamente nobres. Lógico que eu estou falando aqui de casos pontuais, de extremos, né? Mas para dizer o seguinte, era uma convivência absolutamente coloquial entre a advocacia, o Ministério Público e o Judiciário. Absolutamente coloquial, uma vida social intensa nós tínhamos, porque todos nós éramos de fora,
Todos nós não tínhamos para onde ir ou com quem conversar. E no fim das contas, no final de semana, um ia comer churrasco na casa do outro. Perfeito. A verdade é essa, entendeu? Ou tinha uma promoção, algum evento dos advogados, a OAB, a subseção de Ji-Paraná já era uma subseção instalada na época, veio a associação da associação, já veio a subseção, né? E ela fazia eventos, etc. e tal, e, enfim, era uma vida social e profissional bastante intensa, né? Bastante intensa, claro. E as diferenças ficavam, né? Sim. E a questão da tecnologia? Quando a tecnologia começou a chegar em Rondônia e, por consequência, também impactar na advocacia, com a chegada de computadores, depois mais para frente processo virtual, até chegar, né, no que é a advocacia hoje. Como foram essas transições, Ivan, durante esses 40 anos? Eu vou ser bem breve nisso aí, num ponto, né? O que tem de bom e o que tinha de bom, que hoje não é bom, e o que tinha ontem, que era bom, que hoje... Tem se perdido, aliás, né? hoje é ruim, né? O contato humano, o calor humano, isso é uma grande perda. Eu acho que podemos dar uma melhorada nesses tempos de virtualização dos atos processuais, que eu sou um cara absolutamente conectado com inovação, com evolução. Eu sou um cara que olho muito para frente mesmo, é uma característica minha. Eu gosto do futuro, entendeu? Eu sempre quero estar de volta para o futuro, tá? Parafraseando o filme, né? Mas o contato pessoal, e eu não estou me referindo a audiências, não, é contato pessoal mesmo, do advogado, que é a voz da sociedade com o juiz, com o promotor, com o desembargador, com as autoridades que compõem os serviços jurídicos, né, as procuradorias, etc. Esse contato é insubstituível, na minha opinião. Precisaria melhorar. Temos que ver uma maneira de reservar um espaço para isso. Sim. Tá? Nem tudo pode ser virtualizado. Tem coisas que são mais adequadas serem mostradas e argumentadas a quatro paredes. E não é por ser certo ou errado, não. É porque são coisas de interesse pessoal. O advogado, ele é um arquivo de dados, né, sensíveis do seu cliente. Essa é a questão. E ele não deixou de ser esse arquivo de dados sensíveis do seu cliente. E muitas coisas precisam ser conversadas a quatro paredes. O juiz, ele não é um padre, mas ele recebe muitas confissões. Ele recebe muitas argumentações, né? Não é um pastor, etc. e tal. E aquilo ali não é para dar perdão ou não, é para enriquecer o conjunto de informações e dados e dar uma decisão adequada. É com essa visão, com essa conotação que eu vejo que isso que temos que melhorar agora. Agora, no geral, André e Rodrigo, sinceramente, os meus amigos aí do MBTcast, sinceramente, não há. É um espetáculo a advocacia que nós fazemos hoje, sabe? Eu sei que ela é mais tecnificada. Aliás, hoje eu, inclusive, consigo separar escritório da advocacia de empresa da advocacia facilmente, tá? Eu não vejo como... tudo bem, eles podem atuar não de forma similar, mas podem atuar em temas similares. Mas o escritório da advocacia é algo mais boutique, é uma coisa mais personalizada, é algo mais específico, e a empresa da advocacia é uma empresa de profissionais com várias capacitações, né, muito bem distribuídas, de forma a atender os focos, né, que essa empresa da advocacia se propôs a fazer o atendimento com excelência e qualidade.
É muito diferente. Não é necessariamente algo que envolva massa, absolutamente. Isso pode ser uma empresa de advocacia, pode ser uma empresa com vários núcleos especializados e muito específicos, né? Nichos muito específicos. Tá? Já o escritório de advocacia é algo mais clássico. Lembra um pouco a gente lá do passado. Sim. E como que foi toda essa mudança, Ivan? Assim, quando eu falo da tecnologia, como que você encarava isso? Quando chegava alguma coisa nova, você pensava, poxa, agora eu preciso me atualizar, vai ser mais difícil ou não vai ser? Como que você encarava essas mudanças no dia a dia? Esse foi um dos momentos de maior dilema da minha vida, da minha carreira em Rondônia. Porque eu já me encontrava numa situação, nesse dilema, desde meados da primeira década do século XXI, ali, 2005, já um pouco depois da virada do século XX, eu já me encontrava numa situação de dilema, porque eu queria mais do que aquilo que nós tínhamos. Eu queria mais do que aquilo. E eu não sabia como fazer isso. Eu nunca fui um gestor. Entendeu? Aliás, eu sou um cara que um dos meus pontos é a desorganização, né? Eu reconheço. Se encontra na própria. Eu reconheço em mim uma desorganização. O Wagner era bem organizado. Eu não tão organizado quanto ele. É uma desorganização daquelas desorganizações de pastas que você deixa elas dispostas na sua mesa e se alguém chegar lá e mexer, eu fico perdido. Mas se ninguém mexer, você sabe onde tudo na mão. Eu costumava deixar isso com antecedência necessária, as coisas. Então tinha uma certa organização, mas muito sua, né? Que só você se encontra. Muito primária, sem um profissionalismo, não é? E a tecnificação, a virtualização dos processos, dos atos processuais, ela não é de agora. O processo judicial eletrônico foi formalizado aí 10 anos depois, atrás, 2015 por aí, né? Processo judicial eletrônico. Mas as coisas já vinham se virtualizando há pelo menos uns 15 anos antes, né? Eu diria que a segunda metade da década de 90 a coisa já estava andando para isso. A OAB ela se estruturou conosco também. Eu participei da estruturação da OAB desde o comecinho dela. Sim. Não é? Tinha 3, 4, 5, 6 subseções aí no estado. Era nada praticamente, entendeu? E isso nós nos deparamos com todos esses dilemas também. E no escritório foi um grande dilema, foi momentos em que eu pensei até em ir embora de Rondônia. Né? Por causa de toda esse dilema, eu não sabia sair desse dilema. Da virtualização que estava chegando, eu via ela chegar, e eu via que nós estávamos sendo atropelados já. Sim. Muito em razão também da advocacia profissional de outros escritórios, né? De fora do estado, né? Com certeza absoluta. Outros escritórios locais que se estruturaram e muitos escritórios de fora que começaram a ganhar mercado aqui. E nós passamos a ser correspondentes. Sim. Entendeu? Eu fui advogado da Volvo do Brasil, aqui na região, no estado de Rondônia inteiro. E do leque de bancos que faziam os financiamentos para a Volvo, né? Transbanco, o Nordisch Bank lá da Escandinávia, enfim, vários, e vinham as coisas, as pastas prontas para a gente, tocávamos bem. Essas questões de DPVAT, lá atrás já tinham elas também, nós cuidávamos disso aqui, cuidávamos de milhares de processos aqui, viajávamos todos os dias, estávamos nas estradas. Isso é uma coisa que mudou bastante, né? A parte de viagem para fazer audiência. Sabe o que acontecia? Os juízes faziam pacotes de audiências para permitir que a gente pudesse ir lá e dar conta. Olha só. Marcava tipo 15 audiências na quarta-feira.
Aí o senhor vem, doutor Ivan. Não, beleza. Imagine, veja como a magistratura colaborou também, porque ela sabia da obrigação dela de dar vazão ao jurisdicionado também, né? Tinha que dar uma resposta, né, para esse pessoal. Tinha que se adequar à peculiaridade local. E eles mandaram muito bem nisso aí, sabe? Assim, o judiciário rondonense sempre foi um judiciário, isso nós temos que reconhecer, um judiciário de vanguarda, viu? O nosso tribunal, e inclusive no momento, é a vanguarda também, na parte de virtualização de atos, tecnificação, etc. e tal. Tem lá seus pontos que precisam melhorar, mas é um tribunal que tem recebido honrarias, né, no Judiciário Nacional, porque é um tribunal de gente corajosa, eles são de vanguarda. E é bacana isso, a gente testemunhar, estar andando junto com eles nisso aí, entendeu? Sim. E já agora, partindo para o hoje, Ivan, no formato atual, como que foi essa virada de chave, essa mudança para essa advocacia que hoje a gente exerce aqui na MBT? Essa sistemática atual, ela me criou um outro dilema, certo? Que foi isso, bom, a MBT, você é a história da MBT, Rodrigo, a Mara é a história da MBT, os nossos profissionais que estão aqui desde o começo, né? A Thaís, a Ediene, o Caio, né? Essas pessoas são a cara da MBT, o DNA da MBT. Isso me criou um outro dilema, porque aí foi um dilema de vida. Ele era profissional, mas era de vida também. Disse, cara, mas eu não estou mais fazendo nada. Eu tô... Sabe aquela coisa de se sentir inútil? Então, quando eu me dei conta que eu estava numa empresa de advocacia, que na empresa tem o cara lá que faz tal coisa, tem outro que faz tal coisa, outro que faz tal coisa. Controladoria para mim, na primeira vez que houve, o Rodrigo citou esse assunto de controladoria, esse cara tá louco, né? O que é isso, cara? Controladoria do quê? Hoje eu não consigo imaginar um escritório sem uma controladoria. Nem sei como é que uma empresa de advocacia poderia existir sem uma controladoria. Sim. Né? Só citando alguns pontos pensados. Assim. A gente já conversou bastante desses dilemas, né? Porque eu vejo que cada passo da nossa vida assim, que a gente muda, quando você está acostumado, por exemplo, a sua advocacia, né, Ivan, acostumado a fazer a petição, fazer a juntada, fazer a audiência, despachar com o juiz, recolher custas. Então, assim, o recurso. Era cobrar o escanteio e fazer gol com a cabeça, né? E quando você parte por uma estrutura mais setorizada, né, que aí você vai dividindo o que cada um vai fazer, realmente você fica num primeiro momento com aquela sensação, né? Poxa, será que eu estou trabalhando menos? O que eu faço agora, né? Qual que é a minha função nessa estrutura maior? E aí esses dilemas começam a vir, né? Na nossa cabeça. Eu tive um problema muito sério de saúde bem recentemente e esse problema, ele terminou por liquidar esse dilema na minha cabeça. Esse dilema veio com a MBT e... pior do que com a MBT, mais grave, com o crescimento da MBT, uma coisa assustadora. Assustadora. Assim, claro, eu adorava ver expandindo, que como eu disse para vocês, eu gosto do futuro. Eu não me sinto confortável no presente, eu gosto do futuro, né? E o passado é um repositório de experiência, entendeu? E esse longo período que eu fiquei fora agora me tirou completamente todos esses dilemas. É extremamente benéfico, certo, para um profissional saber o ladinho dele, o cantinho dele, numa engrenagem desse tamanho que está funcionando. E a engrenagem continuar funcionando mesmo que eu estivesse no departamento médico contundido, como um jogador de futebol, sem poder participar do jogo ali, né? Entendeu? Fazendo essa metáfora aí, né? Essa comparação. Então, eu estou absolutamente confortável, estou extremamente feliz, sabe? E muitas vezes a gente tem que passar por algumas provações para descobrir você também, né?
Por algumas reflexões. Nós somos o nosso microcosmo, né? A nossa pessoa, nós somos um grande conjunto de dilemas e de vontades e de anseios, né? Então isso vai se dissipando na medida em que o tempo vai mostrando para a gente que as coisas funcionam com planejamento, com previsão, entendeu? Com organização rigorosíssima, chatíssima. No começo eu achava aquela coisa chatíssima, mas não é possível, cara. Sabe? Ficava me chamando de procurador, né? Corregedor. Corregedor. Sensacional isso, viu? Sensacional. Ivan, o que te moveu nesses 40 anos? Já partindo para as nossas reflexões finais agora. O que me moveu, acima de tudo, foi assim, é uma coisa lúdica, tá? É uma coisa lúdica, mas é eu estar feliz, eu estar satisfeito, a minha família estar bem e eu estar satisfeito comigo, certo? Estar com o meu coração limpo, entendeu? E deixar acima de tudo, isso é o mais importante de tudo, deixar um legado. O que me moveu, o que sempre moveu, um passo depois do outro, sempre foi no sentido de deixar um legado, deixar um exemplo, deixar um recado de que é bom fazer o bem, é bom fazer as coisas bem feito, é bom você participar da sociedade, e é bom você dividir as suas experiências, o seu conhecimento com as outras pessoas, contribuir para o bem comum de uma forma geral, assim. E quais valores, desde lá de trás, você carrega e que são inegociáveis para ti? Bom, a integridade da pessoa, comprometimento, família, você ter espiritualidade é muito importante, certo? Saber que existe o próximo, reconhecer o próximo e reconhecer nele uma pessoa que tem bons valores também. Esse é o protótipo do próximo, dos nossos semelhantes. Isso é muito importante. E acima de tudo, ser justo, ser correto. São valores absolutamente inegociáveis. Falta de respeito, arrogância, egoísmo, tudo isso não são virtudes. Não são virtudes. Tem um valor que eu aprendi com você e sobre o advogado, né? E eu sempre lembro disso em conversas assim, que é algo que eu nunca havia pensado, até por não ser da área, né? Muito provavelmente. Mas que eu fiquei, nossa, eu entendi agora a cabeça, a mente do advogado. Uma vez que você estava falando sobre a necessidade do advogado ser parcial, sobre a parcialidade do advogado. Sim, e eu fiquei, nossa, eu queria que você falasse sobre isso, porque... Sim. Sem dúvida, o advogado... Porque você fala sobre justiça, né? Sim. E faz parte da justiça o advogado ser parcial, de fato. Tudo começa quando o cliente, que você nunca viu na frente, chega na sua frente. Abre a porta do seu escritório, entra lá e você recebe-o para consulta, certo? Ele te apresenta o caso dele. O primeiro juiz da causa é o advogado. Se ele aceitar a causa e combinar tudo direitinho com o cliente, e isso vale para a empresa de advocacia também. Ele fez um pacto com essa pessoa, física ou jurídica, de levar a bom termo isso até o fim. Doa em quem doer. Doa em quem doer. Por quê? Porque ele viu juridicidade, ele viu plausibilidade, ele viu que é possível defender aquele caso, né? Ajuizando ou contestando. Perfeito? Tá. Então, ele tem que ser absolutamente parcial e inegociável nisso. Ele não pode se colocar em conflito de interesses, mas a partir daí. Ele é um soldado, tá, do seu cliente. Essa parte de parcialidade, isso sempre me chamou muita atenção no Ivan.
até algumas causas, né, Ivan, que o Ivan chegava para nós assim e falava, ó, tem essa situação aqui e tal, e tô pensando em defender isso, falar isso e tal. Aí a gente pegava o caso para ler e tal, falava, não, aqui Não dá para defender. não dá para defender, Ivan, será e tal. E ele sempre muito aguerrido, assim, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu acho que essa é uma lição realmente assim que o Ivan traz para o escritório e para todos, que é a questão de nunca esmorecer, né, Ivan? Não pode. É defender o seu direito, defender o seu cliente até últimas instâncias. Sim. Né? E sempre acreditar na sua tese, né, Ivan? Acho Sem que dúvida. o advogado é aquela pessoa que ele tem que, óbvio, dentro dos limites, Sim. dentro da legalidade, mas se ele entende que a sua tese ela tem juridicidade, né, o que a gente chama, né, o direito é bom, tem que se defender até o final, né, aquela tese da melhor forma possível. Isso eu acho que é realmente um dos legados que o Ivan deixa para todo mundo. Eu posso falar e falar bem da MBT, muitas coisas, mas dentro desse contexto aqui, a MBT tem obtido algumas decisões, tanto em tribunal quanto em juízes singulares, tá? Algumas decisões de teses que eram assim impensáveis, tá? O nosso time é um time de cabeças brilhantes que conseguiram criar determinadas teses, buscar fundamentos lá nos cantinhos das letras da lei, de forma tal que tornaram viáveis questões que, a um primeiro momento, realmente deixavam a gente na dúvida. Uhum. Isso é um traço da MBT. A MBT é uma... Assim, com a vinda do Código de 2015, então nem se fala, porque muita coisa que se aplica hoje nos nossos fóruns aqui do estado de Rondônia, principalmente, muitas coisas, diversos entendimentos, muitos deles nasceram aqui dessas salas da MBT, nasceram aqui. E eu poderia selecionar num outro podcast e trazer aqui, para mostrar, inclusive, o repositório que já temos. Sim, tem muita coisa legal. É bem bacana. Nós não podemos esmorecer, não podemos duvidar. Sim. Tem teses que elas podem se apresentar inviáveis num primeiro momento, mas na frente elas se apresentam sólidas e vão dar bons resultados. Sim. Ivan, já indo para o final agora mesmo, qual conselho você deixa para os jovens advogados, conselho para quem está iniciando a advocacia agora, levando em conta essas suas 4 décadas, né, dedicadas à advocacia, dedicadas ao direito? Você construiu, né, toda a sua vida, a vida da sua família com base no direito, com base na advocacia, né? Qual que é o conselho que você dá para quem está estudando ainda ou se formando agora recentemente, para quem está nos ouvindo? Estudo, compromisso e inconformismo. O advogado que for conformado, ele falta um pedaço, ele precisa se complementar, precisa completar o seu espectro de advogado. Muito bom, muito bom. É isso que enfim, integridade, esses valores já falamos antes. Perfeito. Né? E o legado? Você falou muito de legado, que você gostaria de deixar um legado. Qual o legado que você gostaria de deixar? Olha, o meu legado, assim, eu olhando, assim, uma coisa muito bacana de olhar, porque como eu gosto do futuro, né? Pensa que os seus netos vão ouvir esse episódio um dia. O que eles gostariam de ouvir? A MBT já está colocada para a vida. Lá na frente, quando a MBT estava engatinhando, a gente costumava dizer que era um projeto de vida. Uhum. Não é mesmo? Ela já está consolidada para a vida. Esse sonho já é uma realidade e ele vai com vai carregar todos esses valores que nós já debatemos, que muitos outros que vão vir pelo caminho aí, porque esses jovens brilhantes, eles são extremamente criativos e eles encontram outras formas de se motivar e levar a nossa excelência de trabalho
para uma régua muito mais alta do que ela está hoje. A régua de excelência da MBT nunca ficou estática, nunca ficou estática. O que revela o inconformismo, mas revela o estudo e também revela o comprometimento, não é? Tá? Esse legado já está posto. E a MBT é a materialização, né, disso, né? O legado é a MBT. Legal, muito Meu bom. legado de Muito vida. bom. Alguma pergunta, André? Eu tô te deixando de lado agora, né, cara? Desde o episódio do Barreto, agora o episódio com o Ivan. Você tá que tá. Ele tá quase dormindo. Você tá vendo, Ivan? Puxa vida. Mas eu queria te perguntar, o que você enxerga pro futuro da advocacia, pro futuro da MBT? Bom, Os próximos 40 anos. O futuro da advocacia é uma tecnificação ainda maior, mais apurada. Vai haver uma... Estamos passando por tempos obscuros, né? O Brasil não, o mundo, na verdade. O Brasil e o mundo passam por grandes problemas. Creio que uma crise existencial, uma crise em termos de mundo existencial, porque as ideologias, tá? Os nacionalismos, que criaram sistemas de vidas, né, soberania, língua e tal, esses grandes conceitos que formaram o mundo até hoje se encontraram com os interesses globais que foram canalizados para alguns pontos. Eles se encontraram com isso, com a globalização. A globalização levou a isso. Superglobalização levou a isso. Né? Levou a isso, não é? E gerou um amontoado de conceitos e tudo isso foi para dentro de uma mesma... Está em efervescência isso tudo agora. Misturou-se a técnica com a ideologia, né? Misturou-se o nacionalismo com a lógica, né? Misturou-se o pragmatismo com a filosofia, mas não a filosofia do estoicismo clássica. Apenas, né? Exatamente, a filosofia clássica, entendeu? Aquela coisa lúdica, sabe? Misturou-se tudo. O mundo está em busca de conceitos. Os sistemas de mercado, as organizações sociais, está tudo em ebulição. O Brasil hoje passa por um momento muito crítico, porque grande parte da população brasileira descobriu que dá para ser de uma outra ideologia que não a social-democracia. Tem outra ideologia. Muita gente aqui no Brasil, dos 220 milhões de habitantes, arredondando, agora descobriram que tem outras ideologias. Agora, empiricamente. Isso deveria ter uma base melhor das escolas, etc. e tal, mas, enfim, está aí, eles já está posto no mercado, vamos supor, na nossa sociedade, e não tem mais volta, é irreversível. Não é o nome de uma pessoa, essa situação de citar um nome, outro nome, sintetizar tudo num nome ou outro nome, isso é antiquado, isso é pensar antiquado. Já passou isso aí, inclusive. Sim. Né? E, assim, setores do Estado brasileiro não se deram conta disso até agora. Eles vão ter que se entender e fazer o seu meia-culpa no futuro. Eles precisam rever algumas situações, né? Nós temos um sistema jurídico, nós temos um sistema processual, nós temos um sistema constitucional, nós temos um sistema político. Gosta ou não gosta, eles estão postos aí e tem coisas que estão acontecendo que não fazem parte de nenhum desses sistemas. Essas invencionices, essas criações que estão colocadas que não contribuem para um futuro construtivo, né? Contribuem como experiência, mas não para um futuro construtivo, precisam ser resolvidos. E bom senso, sensatez dessas pessoas
que estão aí à frente, né, dos destinos do nosso país, é o que se espera nesse momento. Sabedoria, muita paciência e bom senso. E nada de ficar jogando num caldeirão tudo e não, porque não tem limites, etc. Não é assim que funciona, não. Perfeito. Sabe? É um momento de grande preocupação. Da outro podcast, né? Debater o futuro Mas é um momento sensacional para o direito, para os estudiosos do direito, para a advocacia, porque as raízes, a base do direito, ela não vai mudar tanto, não. O que vai acontecer é novamente um aperfeiçoamento, né, desses mecanismos, dessas ferramentas do direito, de aplicação daquelas bases. É uma perfeição, o aperfeiçoamento está nos mecanismos, né, e não na base, né? Sim. E isso é muito importante, viu? Muito bom. Muito legal ser advogado num tempo de ebulição como esse que nós estamos hoje. Sim. Aí nasce a importância, né, Ivan, dos verdadeiros advogados de pensar na sociedade, repensar nos problemas sociais. Exatamente. Né? Nós, advogados, aqui com a primeira instância, a segunda instância, né, nós podemos propor, acabamos de falar de teses, algumas malucas que acabam vingando, não é mesmo? Quem diria que a antecipação dos direitos, antecipação da tutela, né? As tutelas de urgência e tal, que fundiu com as medidas cautelares lá de trás, foi uma criação brasileira, as cautelares. Assim como o agravo do instrumento, uma criação processual brasileira. Quem diria que isso tudo fosse trazido para o processo de conhecimento, né? Já para ser aplicado imediatamente na propositura da ação, né? E quem diria que nós poderíamos propor o cumprimento da sentença, que antes era liquidação, etc., um cumprimento de sentença, inclusive como forma de abreviação do processo de conhecimento. Num sistema processual super concentrado como está hoje o CPC, frente ao CPC de 1973. Né? Sim, quem diria isso? O mundo muda muito, né? E assim, todas as áreas, né? A gente tem hoje reforma tributária, desconsideração da pessoa jurídica. Tem vários institutos. Desconsideração inversa da física para a jurídica, da jurídica para a física. Gente, isso são mecanismos... Essas técnicas, na época, não se discutia nada disso. Mas né? está lá no direito civil, não está? Na verdade, veja, a base está posta, né? As ferramentas, os mecanismos é que vão sendo aperfeiçoados por essas mentes brilhantes. Com certeza. Se soava uma loucura um dia, hoje são ferramentas. Ivan, para a gente deixar uma mensagem final para o público, qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Evolução. Não tenha medo da evolução, não tenha medo do novo, tá? E se você estiver frente a um dilema, tá? Use a sua sabedoria, observe tudo que está ao seu redor, leia bastante, volte a estudar bastante e dê tempo ao tempo. As coisas vão se acomodar. Perfeito. E não perca a sua proatividade. Nunca perca a sua proatividade. O direito, tempo a tempo, mas não parado. O direito não combina com inércia. Nem o processo combina com inércia. Tanto que o processo acaba se a inércia ocorrer. Perfeito. Muito bom, muito bom. Ivan, inspiradora suas mensagens. Eu tenho certeza que o público vai adorar conhecer mais da sua história. E recados finais, redes sociais, né? Redes sociais. Você usa rede social, tirando o Ivan é fã do X. Eu sou twitteiro. Ele é twitteiro, eu sou selvagem, eu gosto de selva. Aliás, eu vim para Rondônia. Não é? Primitivamente, não é mesmo? Então, eu sou twitteiro, com certeza, mas faço umas incursões no Instagram. Qual é o seu arroba lá no Twitter, Ivan? No Twitter é Ivan Machiavelli. Ivan Machiavelli, CH2Ls. CH2Ls, é nome identificado, lá não tem codinome, não tem nada. É raiz. É raiz. Muito bom.
Minhas redes sociais, Rodrigo. então, @Rodrigo Totino no Instagram. MBT? E MBT, @MBT. Eu sempre troco se é advocacia Sempre ou advogados, né? É advogados. @MBT Advogados no Instagram. Eu vou confirmar. Mas se É, não né? mudaram, é. É advogados, é isso aí. Advogados. André, suas redes? André Guilherme.aura. André Guilherme.aura. É Legal, isso aí. é isso aí. Ivan, obrigado novamente. Foi um prazer. Pessoal, assistam o MBT Cast. Sempre ele trará para vocês matérias bem bacanas, viu? Essa matéria de hoje foi um prazer conversar sobre isso. Muito bom, muito Muito bom. legal, muito E assim, bacana. abrimos várias janelas para outros temas, né, Ivan? Abriram outros temas aí que podemos passar horas falando. Horas e horas, Muito né? bom. A gente tá com episódio quinzenal agora, né, Rodrigo? Verdade, episódios quinzenais. A gente tá gravando nesse novo formato aqui, alguns episódios agora, Perfeito. né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem para nós os comentários, pra gente saber se vocês estão gostando desse novo formato, um pouco mais descontraído. É muito bom interagir com vocês e saber como que a audiência vem acompanhando o nosso podcast. Perfeito. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Abração, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau.